Era o auge do inverno russo, fevereiro de 1959. 9 jovens montanhistas soviéticos, liderados por Igor Dyatlov, partiram em uma expedição de esqui e escalada pelas montanhas Urais, região fria, isolada e pouco explorada. Eles eram estudantes do Instituto Politécnico dos Urais, fortes, disciplinados e experientes. Mas nenhum deles voltaria vivo. O grupo pretendia alcançar o Pico Otorten, uma montanha cujo nome, na língua dos povos Mansi, significa "não vá lá". Uma advertência que, mais tarde, soaria como uma profecia. Quando os corpos foram encontrados semanas depois, o que se viu chocou até os investigadores mais experientes. A barraca havia sido rasgada de dentro para fora. Lá dentro tudo estava intacto. Roupas, botas, comida, câmeras, documentos. Mas do lado de fora, pegadas descalças e caóticas levavam até uma floresta próxima. Em meio à neve, 9 destinos interrompidos, marcados por desespero e mistério. Os 2 primeiros corpos estavam debaixo de uma árvore, quase nus, com as mãos queimadas. Tentaram acender uma fogueira sem sucesso. Mais 3 corpos estavam entre a floresta e o acampamento, como se tentassem voltar, mas congelaram no caminho. Os últimos 4, encontrados meses depois, revelaram algo muito mais sinistro. Esses corpos estavam enterrados sob 4 metros de neve, com ferimentos internos violentos. Um deles teve o crânio esmagado. Outro, as costelas quebradas como se tivesse sido atropelado. Lyudmila Dubinina estava sem língua, sem olhos e com sinais de radiação nas roupas. Os relatórios oficiais diziam: morte causada por uma força natural desconhecida. E o caso foi encerrado às pressas. Mas o que seria essa tal força? O silêncio do governo assim que os corpos foram trazidos, militares assumiram a investigação. Os investigadores civis foram afastados e os documentos classificados como top secret. Por décadas, ninguém podia discutir o caso em público. Os familiares foram advertidos a não fazer perguntas. Testemunhas relataram que, durante o funeral, os corpos apresentavam uma estranha coloração amarelada, como se tivessem sido expostos à radiação ou a alguma substância química. As roupas também estavam manchadas, com resíduos metálicos e níveis de radioatividade acima do normal. Quando os arquivos foram reabertos nos anos 90, grande parte havia desaparecido. Faltavam páginas, datas, relatórios inteiros, e o local do acidente havia sido interditado pelo exército por mais de 30 anos. Tudo isso alimentou a teoria mais sombria de todas: que os 9 jovens foram testemunhas de um experimento militar secreto que deu errado. Teoria 1. Teste militar encoberto em 1959. A União Soviética conduzia testes de mísseis e armas aéreas nas montanhas Urais. Há registros comprovando o lançamento de foguetes experimentais na mesma noite da tragédia. As esferas luminosas vistas por moradores da região coincidem exatamente com o horário do incidente. Essas luzes, chamadas de bolas de fogo pelos camponeses, eram armas incendiárias experimentais, e seus efeitos podiam causar ondas de choque intensas e queimaduras por calor invisível. O impacto interno dos corpos, fraturas sem ferimentos externos, é compatível com explosões aéreas de baixa altitude, algo que o governo jamais admitiria ter ocorrido. E há mais. Os primeiros socorristas afirmaram que o solo ao redor da barraca estava levemente derretido, como se tivesse sido exposto a calor extremo. Mas em pleno inverno, com temperaturas de 30 degrees, isso seria impossível. A não ser que houvesse uma explosão ou fonte de calor não natural. Para muitos pesquisadores, o grupo de Dyatlov teria visto algo que não devia. Talvez uma arma experimental secreta. Talvez um teste nuclear encoberto. E foram eliminados para garantir o silêncio. Teoria 2. Radiação e o projeto K. 129 anos mais tarde, documentos desclassificados revelaram algo ainda mais inquietante. O projeto K-129, um programa ultra-secreto da União Soviética, testava dispositivos portáteis de energia nuclear naquela região. Esses testes usavam pequenas cápsulas radioativas que, se expostas, poderiam contaminar uma grande área, e seres humanos, rapidamente. Alguns cientistas acreditam que uma dessas cápsulas pode ter vazado, atingindo os alpinistas. Os níveis de radiação detectados nas roupas de Dubinina e Kolevatov não eram naturais. Elas apresentavam resíduos de tório e urânio, metais pesados que não existiam em tecidos comuns. Isso explicaria a cor da pele, o cabelo descolorido e até os ferimentos internos. Mas também levanta outra dúvida.
Por que o exército removeu amostras de solo e nunca as devolveu? Teoria 3. A maldição dos mancios povos. Mansi sempre consideraram aquela região sagrada e perigosa. Eles a chamavam de Kolatsiakal, Montanha dos Mortos. Segundo suas tradições, espíritos guardiões puniam quem ousasse invadir o território proibido. Para muitos nativos, o grupo de Dyatlov violou um tabu antigo ao acampar na encosta da montanha, e a tragédia seria uma espécie de vingança espiritual. Curiosamente, o número 9 é considerado amaldiçoado na mitologia Mansi, e foi exatamente o número de mortos na expedição. Mesmo sem provas científicas, muitos moradores afirmam que o local não aceita visitantes e que sons estranhos ecoam à noite, como gritos distantes vindos do topo. Teoria 4. Infrassom e colapso psicológico, outra. Hipótese moderna envolve o infrassom, um som de baixa frequência gerado por ventos específicos nas encostas das montanhas. Ele não pode ser ouvido, mas pode causar medo, paranoia e confusão mental. Sob seu efeito, os alpinistas poderiam ter entrado em pânico coletivo, cortado a barraca e fugido para a floresta desorientados. Mas o problema é que isso não explica as fraturas violentas, os olhos arrancados, a língua desaparecida ou os altos níveis de radiação. O infrassom pode causar pânico, mas não destruição física. Teoria 5. O elemento desconhecido A. Ainda uma teoria não oficial, mas constantemente mencionada por ufólogos. Os alpinistas podem ter presenciado um fenômeno aéreo anômalo, algo não identificado. As luzes vistas no céu por moradores e soldados coincidem com o horário em que o grupo desapareceu. As últimas fotos tiradas por eles mostram rastros de luz circulares e manchas que não correspondem a nenhum fenômeno natural conhecido. Pesquisadores independentes afirmam que as fotos não foram adulteradas e que algo real estava sobrevoando o local. Seria um míssil experimental? Um teste de foguete? Ou algo além da compreensão humana? Os diariosos diários encontrados na barraca são talvez o elemento mais assustador. Eles mostram um grupo feliz, motivado e experiente. Mas nas últimas páginas o tom muda. Um dos jovens escreve: "O vento sopra forte esta noite. Há barulhos estranhos lá fora. Parece que não estamos sozinhos." Outra anotação, feita horas antes do acidente, diz: "A montanha parece viva. Algo está nos observando." Essas frases nunca foram explicadas oficialmente. Os originais desapareceram. Só restaram cópias datilografadas. Com trechos faltando, investigações modernas em 2019, o governo russo reabriu o caso oficialmente, com novos recursos científicos. Foram analisadas amostras de neve, solo, vento e inclinação da montanha. A conclusão foi: avalanche. Mas os próprios geólogos que participaram da investigação admitiram que as evidências não eram conclusivas. A barraca estava apenas parcialmente coberta de neve. O terreno era raso e não havia sinal de deslizamento. Os corpos foram encontrados a grandes distâncias, em locais onde a avalanche jamais alcançaria. Cientistas independentes da Suíça, em 2021, criaram um modelo digital baseado no filme Frozen. E sim, usaram dados de simulação de neve da Disney. Eles provaram que uma microavalanche poderia causar ferimentos graves, mas, novamente, isso não explica a radiação, nem os olhos e a língua arrancados. Detalhes que ninguém explica. O corpo de Kolevatov foi encontrado com o relógio parado às 5h31, horário exato em que os moradores relataram ver as luzes no céu. Alguns corpos tinham vestígios metálicos nos lábios, como se tivessem inalado partículas químicas. A pele de Dubinina apresentava manchas escuras, semelhantes a queimaduras químicas. E de forma inexplicável, o campo magnético da região estava alterado, interferindo em bússolas e rádios. Tudo indica que algo muito mais complexo aconteceu ali. Algo que vai além da neve e do frio. Um mistério congelado no tempo. Mais de 6 décadas depois, o caso de Dyatlov continua sem respostas. As famílias das vítimas jamais tiveram uma explicação convincente. Os investigadores que ousaram questionar a versão oficial foram afastados ou silenciados, e o local até hoje é evitado por muitos, conhecido como o Vale dos Gritos pelos guias locais. Quem visita o Dyatlov Pass diz sentir uma energia pesada, como se o vento carregasse ecos do passado. Alguns afirmam ouvir passos, sussurros e vozes que chamam por ajuda. Outros juram ver luzes dançando no céu, as mesmas que, em 1959, marcaram o fim de 9 vidas. Talvez o que aconteceu nunca seja revelado,
Talvez os segredos estejam enterrados sob o gelo, junto com os arquivos da União Soviética. Ou talvez o que ocorreu naquela noite seja algo que não podemos, ou não devemos, compreender. O incidente de Dyatlov Pass não é apenas uma tragédia. É um lembrete sombrio de que a verdade nem sempre sobrevive ao poder, e de que há mistérios que o próprio tempo se recusa a resolver. Enquanto o vento sopra nas montanhas dos Urais, o eco daquela noite ainda vive, silencioso, congelado e eterno.